Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vou dar seguimento aqui nos vídeos do canal. Tive uma ideia aqui para realmente mostrar como que eu faço meu trabalho, né? Minhas consultorias. Vou dar uma consultoria gratuita aqui, né? Talvez não vai servir para todo mundo, mas é uma ideia para ajudar aí no planejamento da montagem do seu computador e já fica de exemplo de como que eu faço os meus planejamentos, tá? Claro que dependendo da experiência de cada um, isso muda, né? Vai do contato que cada um já teve com componentes, vai também da sua noção de mercado. Isso conta porque muitas vezes as peças mais novas não são as melhores opções e às vezes sim. Então tudo é relativo, né? Tem que considerar aí o amadurecimento do mercado. Todo ano isso muda. E às vezes a gente tem umas crises aí que moldam também, certo? Bom, vou a princípio mostrar aqui uma tabelinha que eu sempre faço, que aqui a gente reúne os principais componentes, né, os básicos. Não estou incluindo aqui periféricos, tá? Mas eu incluí monitor para a gente ter uma boa noção de custo. Coloquei alguns acessórios aqui que eu gosto de incluir também, tipo frame de CPU, que é o que substitui o mecanismo de retenção. Tanto o Intel quanto a AMD tem, né, esses frames. Para AMD não é tão importante, mas eu gosto de usar. Tem aqui também suporte de GPU, que é bastante importante. Eu costumo incluir filtro de linha para os meus clientes também, porque o pessoal muitas vezes não entende muito de componentes eletrônicos, acaba comprando aquelas réguas de tomada de qualidade ruim. Isso pode acabar prejudicando aí seu sistema por questão de risco, né? Cara, vamos começar pelo básico, né? É, Vamos fazer algumas pesquisas aqui. Eu vou fazer a pesquisa porque se tá público para mim, tá público para todos, né? E, e a gente vai moldando aqui um sistema high-end, tá? Como um exemplo para a época atual. Então vamos começar. O que que eu recomendo pela minha experiência? Hoje, devido ao mercado como a gente tem visto, eu recomendaria, se você for comprar um computador todo novo, você ir na plataforma com socket AM5, né? Que é o socket da AMD mais recente, que já tem, né, duas ou três gerações aí lançadas e deve ter mais. Eles prometeram suporte até 2027 e até possivelmente mais, né? O que que significa esse suporte? Eles vão lançar produtos para essa plataforma até 2027. Salvo engano, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí, por favor. Então, se o seu computador for para jogos, eu recomendo que você procure uma placa-mãe decente, de marca decente, com um preço, né, equilibrado para o seu orçamento. Isso a gente vai encaixando aqui e nós vamos ver como é que vai ser o preço final, apesar de que eu já tenho uma noção aqui. Mas pega uma placa-mãe intermediária de boa qualidade, né, que não quebre a banca. Os chipsets que a gente tem para AMD, os que começam com A, né, são os mais básicos, B são os intermediários e X são os mais high-end. Esses high-end mais focados em overclock, tá? Eles têm bastante recursos também, como internet com maior banda, PCI Express com maior banda, USB com maior banda, mas para a maioria das pessoas isso não traduz em velocidade. Isso é só capacidade mesmo, né? E o chipset que eu estou falando aqui várias vezes, vou dar algumas dicas aí para iniciantes e outras para pessoal mais avançado também. O chipset é um conjunto de exigências que a fabricante, né, impõe para aquela placa ser considerada daquele nível, tá? Então, eu vou procurar aqui placas mãe para a gente ter uma noção, né, básica no geral, né, do que está disponível hoje. Então, eu dei uma sugestão aqui da B650. Poderia ser B850 também, que é um pouco mais moderno. Mas eu sei que as B850 ainda estão um pouco superfaturadas. Para a gente conseguir o melhor custo-benefício possível, eu estou, né, buscando aqui uma B650.
Então nós temos placas-mãe aqui de 1.300, 750, essa aqui já está num preço interessante, 750, 600, 780, 1.200, R$ 900. Então é mais ou menos nessa faixa aí. Claro que tem placas-mãe, mesmo desse chipset intermediário, que podem custar aí muito mais, dependendo da quantidade de recursos que ela oferecer. Eu vou pegar aqui a SMSI aqui como um exemplo. A loja não importa, tá? Todo mundo já conhece aí as lojas mais famosas da internet, eu não preciso fazer propaganda nenhuma. Essa placa-mãe aqui, de uma fabricante bem reconhecida, tem dissipador nos VRMs. Aqui você vê que a alimentação do processador é de 8 pinos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. A alimentação para o processador é de 8 pinos, então provavelmente vai suportar a maioria dos processadores aí. Tem 4 slots de memória, o que também é um plus. Aqui atrás tem 8 portas USB, que também já é um plus, porque muitas placas mais baratas tem menos USB, isso acaba interferindo no meio do caminho. E, cara, achei um preço decente. Vou usar ela como exemplo aqui para a gente ter uma base, né, do nosso orçamento. Vou copiar aqui, marca e modelo. Vou jogar lá na nossa lista. E aí o preço dela eu vou colocar o que está no anúncio. Não estou considerando frete, né? Muitas vezes você consegue frete grátis aí em diversas lojas, diversas oportunidades. E tem também alguns cupons de desconto ali, então meio que se equivale. Considerando essa placa-mãe, desse socket, desse valor, qual que seria uma boa opção de processador para a gente equipar ela? Eu recomendo, independente se o seu uso, né, só para jogos, ou se você vai usar para jogos e multitarefas, renderização de vídeos, edição, né, o que for, pelo menos 8 núcleos físicos, desejavelmente com hyperthreading, que é o que faz dentro do sistema o seu computador reconhecer 16 threads, que é o dobro dessa quantidade de núcleos. No caso da Intel, a gente tem processadores hoje em dia que não tem hyperthreading, mas eles têm uma contagem de núcleos maiores, também é eficiente. E tem alguns processadores da Intel também que tem um mix de núcleos com hyperthreading e núcleos sem. Isso também é eficiente, tá? No caso da AMD aqui, a gente tem o sistema padrão mesmo, que é para cada um núcleo, 2 threads. Então nós vamos considerar 8 núcleos, que vai ser uma coisa que vai te dar longevidade, vai te dar um bom desempenho. Vai ficar um computador mais caro, né? Um computador mais high-end, mas vale a pena, tá? Então nós vamos procurar aqui para 8 núcleos Ryzen 7. A gente tem a opção aqui do 8700F, tá um bom preço. Aqui tem um conjunto. Aqui a gente tem o 7700X, também tá um bom preço. Eu vou acessar esses dois aqui para deixar salvo. O 7800X 3D já é um pouco mais caro, né? Mas a gente sabe que para placas de vídeo mais potentes ele é vantajoso porque ele consegue extrair um maior potencial da placa de vídeo. Tem o 7600X aqui também, que é uma boa opção. Agora aqui começou a repetir, né? O 7600X, o último que eu abri aqui, ele é 6 núcleos só. Mas eu abri ele aqui para fator de comparação mesmo, né? Do preço e de potencial. Vamos ver aqui. O 8700F tá R$ 1.000. 7600X quase 1.000. 7800X 3D 2.000 e o 7700X R$ 1.400. Pessoal, uma dica para quem não está acostumado. No Brasil, a gente tem um fenômeno, né, que os componentes normalmente valem o que eles desempenham. Então, independente do preço sugerido pelas fabricantes,
acaba que o mercado se regula, né? À medida que o pessoal vê alguma coisa que está com excelente custo-benefício, eles vão comprando, e aí isso faz com que, né, oferta e demanda mude e os preços vão se reajustando e tudo vai encaixando, né, mais ou menos no seu lugar. Claro que tem é, promoções pontuais ou até sazonais, mas normalmente a média é essa, né? O produto vende pelo que ele vale. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem um 7600X, que são 6 núcleos e 12 threads, mais ou menos no preço de, de um outro processador que, né, tem mais núcleos, mais threads, apesar desse processador aqui ser uma proposta um pouco diferente. Essa geração 8000 da AMD aqui dos processadores, ela é uma geração que foi adaptada de notebooks para desktops. E por isso ele tem algumas limitações, mas ainda assim eu vejo ele como uma melhor opção do que o 7600X, tá? Ele tem um potencial por núcleo parecido, mas ele tem mais núcleos e tá preço muito parecido. Então eu acho que mais vantajoso, né? Abrir aqui só para mostrar. Aí temos o 7700X também, ele tá 40% mais caro. Eu acredito que o desempenho dele não seja 40% superior, mas o que conta nele aqui é que ele tem o desempenho por núcleo bem melhor. A gente pode até abrir algum benchmark aqui online para a gente conferir esses valores exatos. Mas esse aqui eu já acho uma excelente opção. Processadores recentemente têm caído por causa do preço das memórias, né? Então o pessoal não está comprando processadores novos, lançamento, porque você não consegue comprar memórias a um bom preço para acompanhar. Tem também o 7800X3D aqui, que é uma excelente opção, mas nesse preço eu acho que não vale tanto a pena. Nós vamos considerar aí um computador em torno de R$ 8.000, talvez. Esse processador vai consumir muito do nosso orçamento e considerando que eu gosto de indicar sempre componentes de primeira linha, né? Nada white label ou nada de marcas chinesas, eu acho que isso aqui pode comprometer. E outra coisa também é que nesse valor que nós estamos mirando aí, nós não precisamos de um 7800X3D. Vale mais a pena a gente pegar um processador um pouco mais barato, que vai oferecer uma melhor relação custo-benefício e, e vai servir muito bem para o nível de desempenho que a gente vai ter de placa de vídeo. Então eu vou desconsiderar aqui esse 7800X3D. Vamos dar uma pesquisada aqui rapidinho. Eu vou entrar no site CPU Monkey, que ele compara alguns testes de processadores aqui. Então vamos colocar o 8700F contra o 7700X. Bom, aqui a gente tem uma média, né, dos scores. Então, ó, o score para cada núcleo do 8700F é 91% do 7700X. Então vocês vejam, a diferença é menor do que 10% de desempenho, mas de preço a diferença é 40%. Então isso aqui vale deixar, né? Vale deixar bem claro que é assim que você encontra a melhor opção, né? Você vai pelo desempenho, você vê se realmente aquele investimento a mais vai valer e você faz a sua decisão, né? Cada um com as suas particularidades. Multicore aqui, o score para todos os núcleos também está mais ou menos na mesma situação. Vamos pegar aqui alguns scores de Cinebench, né? Que são alguns dos valores que eles usam de base para fazer aquela média lá. Aqui 87% contra 100, Multicore 91% contra 100. Aqui no outra versão do Cinebench, 91% contra 100 e 88% contra 100. Eu acho que num caso como esses, o 8700F está bastante atrativo. O que é um único problema que a gente tem que ver aqui? Vamos ver quanto o 8700F tem de cachê. 24 MB de cachê. Esse cachê aqui normalmente se refere ao cachê de nível 3. O processador tem 3 níveis de cachê. Os níveis primários são mais rápidos, mas muito menores. E os níveis secundário e terciário são
um pouco mais lentos e maiores. Vamos colocar aqui direto no site da AMD para a gente comparar os processadores. Ryzen 7 8700F. Cliquei no errado aqui. Vamos ver especificações gerais. Cache L3 de 16 MB. Não é 24. 24 é o total, né? Então, somando L3, L2 e o L1 deve ser pouco, deve ser coisa de kilobytes, né? Então, 16 MB. Agora a gente procura o 7700X. Especificações gerais. Cache L3, 32 MB. Então tá aí, provavelmente a diferença do preço. O cachê para jogos dá uma boa diferença. Ele deixa o processador trabalhar mais folgado e depender menos da memória RAM. Esse cachê, ele é tipo uma memória RAM, mas vocês podem ver que está né, numa magnitude muito menor, né? Aqui a gente está em megabytes e memória a gente sempre fala em gigabytes, né? Então, essa memória aqui, esse cachê é muito mais rápido do que a memória RAM. E esses 16 MB aqui vão fazer diferença, sim, tá? Eu ainda estou achando o 8700F uma opção melhor, por questão de economia mesmo. É um processador competente e não deveria nos dar problemas. Vamos pesquisar aqui também o mais novo, né, dessa linha, que é o Ryzen 7 9700X, para a gente ver se a gente acha alguma coisa interessante. 1700, 1800, 1700, 1900. Ele já aumenta bastante o preço. Vamos pegar esse aqui, parece ser o mais barato, de 1700. Ele tá R$ 300 a mais do que o 7700X, né? Esses R$ 300 vai se traduzir em mais ou menos 15%, talvez. E considerando que a gente tem um outro de 8 núcleos também, um pouco mais lento, que está por R$ 1.000, eu acho que aqui a gente já está indo para um premium, né? Próximo do 7800X3D e eu acho que não é a intenção deste orçamento em questão. Então vou descartar aqui. Vou usar dessa vez o 8700F mesmo para a gente ter um melhor custo-benefício. Vou colocar aqui redondo para ficar mais fácil. Frame de CPU é igual eu falei, não é necessário, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês qual que seria o frame para a M5. A M5 Secure Frame. Aí a gente tem algumas opções aqui. Ó, esse aqui é da marca Coolmoon. Esses Secure Frames, é ideal que eles sejam de marcas boas por questão de precisão na fabricação. Porque isso aqui é o que vai segurar o seu processador no socket e ele tem responsabilidade de fazer alguma pressão, né, para o processador poder fazer contato com os pinos do socket corretamente. Mas essas marcas chinesas, eles fabricam em grande quantidade, então eles têm maquinário para oferecer uma precisão aceitável, tá? Aqui a gente tem o da Thermalright pelo Mercado Livre e aqui o da Thermalright de novo. Ó, o da Thermalright está mais barato, é uma marca até mais renomada, então acho que a gente pode considerar ele. Certo? Aqui no Mercado Livre está acusando frete grátis. Vou considerar esse valor aqui, tá? Então, frame Thermalright Secure Frame AM5, R$ 60. Vou colocar 60 porque para arredondar mesmo. Agora refrigeração. Refrigeração eu sempre recomendo para o cliente que não quer dor de cabeça, refrigeração puramente a ar. Né? Hoje em dia é muito comum o water cooler, refrigeração líquida.
O mercado está cheio aí de opções baratas que eu particularmente não confio. É claro que o desempenho do refrigerador a água é um pouco superior, ele tem uma capacidade térmica maior, mas assim, não é para todos os casos, tá? Nós vamos considerar aqui, já que é um processador de baixa potência, vamos considerar uma refrigeração a ar aqui decente. O que que eu vou fazer? Vou entrar nas três maiores varejistas, né, que a gente conhece, usar elas de base para a gente pesquisar o que está tendo de opção de refrigeração. Essa é uma boa forma de você pesquisar os melhores custos-benefícios, tá? E aí depois, se você conhecer algum outro site, quiser dar uma pesquisada no Mercado Livre, Shopee, AliExpress, fica à vontade, mas assim a gente consegue ter uma base. Como que eu vou em refrigeração aqui? Periféricos. Beleza, onde é que tem refrigeração aqui? Coolers e water coolers. Air coolers, beleza. Mesma coisa aqui. Vamos lá, onde é que está a refrigeração? Aqui. Cooler CPU. E aqui mesma coisa. Será que aqui... Onde é que vai estar? Coolers. Air cooler, tem que ser, né? Aqui eu vou colocar para não considerar marketplace, porque aí começa a variar muito. Vou colocar aqui preço crescente. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Aqui é importante, né, você, depois que você já tiver alguma ideia do que você quer, você conferir a compatibilidade, tá? Como a gente escolheu o socket M5, é interessante que você confira a compatibilidade com o processador que você tem intenção de usar. Estou olhando aqui, a princípio esses mais baratinhos não valem muito a pena, tá? Eu acredito que o Ryzen 7 8700F não venha com cooler, mas isso não é motivo para a gente pegar o mais básico, tá? Aqui eu estou vendo tudo muito simples. Agora aqui já começa a ficar um pouco melhor. Ó, esse aqui de 120 milímetros, a ventoinha, né, tamanho padrão, mas ainda estou achando um pouco simples a construção. Essas marcas das próprias lojas eu costumo fugir, tá? Ó, aqui a gente já tem uma opção muito boa. Já é Cooler Master por R$ 100. Acho que está valendo. Vou deixar ele salvo aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, ó. O Deepcool Gammax também é uma opção interessante. Deepcool é uma marca já muito consolidada. Essas marcas chinesas, né, essas marcas importadas eu não gosto de recomendar, porque durabilidade pode deixar a desejar. Redragon talvez seria uma boa. Ó, tem um Be Quiet aqui, bem interessante, só que a ventoinha dele é um pouco menor, ele está um pouco mais caro. Se você quiser um produto com acabamento mais premium, com certeza o Be Quiet vai ser uma opção boa. Vamos ver nas outras lojas o que está tendo. Ó, o mesmo Cooler Master. Outra coisa importante, né? À medida que você for escolhendo peças de lojas diferentes, de anúncios diferentes, vai salvando as opções, talvez na sua tabelinha ou na mão mesmo, no papel, salva nos favoritos do navegador e depois você pode tentar agrupar as suas compras na menor quantidade de sites possível, né? Eu estou usando aqui sites diferentes, estou pesquisando pelo Google para ficar, né, mais justo, para não ser tendencioso, mas você pode comprar de cada componente de um site diferente, ou você pode tentar agrupar o máximo possível, fica a seu critério. Aqui nós temos o Be Quiet de novo, já está mais caro, PCIe. Aqui já, eu acho que já está ficando muito caro. Pelo nível de desempenho do nosso processador, não precisaria de tanto, considerando que o Cooler Master Hyper 212 ali é bem competente e está num preço bem melhor. Esse cooler aqui já vai dar conta do nosso processador e é de uma marca confiável que é a Cooler Master, né? Vamos ver aqui na última opção. Tem alguns coolers aqui
de duas torres, né? Mas ele tem a ventoinha um pouco menor, então o efeito é um pouco inferior. Aqui eu tô vendo que tá tudo, já tá tudo na faixa dos R$ 200, então aqui poucas opções. Beleza? Eu acho que a gente pode considerar aqui o Cooler Master que está mais barato. Esse aqui. Gostei desse preço, hein? Esse aqui tá valendo a pena. De novo, não estou considerando os fretes aqui, mas isso aí, se você conseguir agrupar bem os produtos, né? Você vai pagar aí talvez R$ 40, R$ 50, dependendo da sua região. Vai ser um preço que não vai quebrar a banca, né? De fretes, dependendo do seu grupamento de produtos para cada loja. Agora vamos à grande questão, né? Memória. Memória é atualmente o mais difícil, mais caro. Eu vou fazer a mesma situação que eu tinha acabado de fazer. Vamos nas três maiores varejistas, porque todo mundo conhece, né? Os preços são padrões do mercado. Então, se você conseguir achar aí outra loja na qual você confie e quiser considerar o orçamento dos componentes deles também, não tem problema nenhum. Eu não sou patrocinado, não estou fazendo propaganda de ninguém aqui. Cada um pode escolher qual que é a melhor, qual que é a melhor fonte de compra para si. Considerando que a gente escolheu uma placa-mãe com socket AM5, nós somos obrigados a usar memórias DDR5. Então, eu vou fazer o filtro aqui em todas as lojas. Eu acho, inclusive, válido a gente aproveitar, né, que o computador seria todo novo, nesse caso aqui que a gente está exemplificando, para já comprar uma coisa que vá durar, né, um equipamento relevante para você não se arrepender depois, né? Então vamos lá. Para esse nível de desempenho e de orçamento que nós estamos falando, um excelente equilíbrio seria um 32 GB de memória. É caro, mas hoje em dia na maioria dos usos já é beneficial, né? 16 GB já está ficando defasado. Então eu vou considerar 32 aqui. Vamos ver o que está valendo mais a pena. Tem umas memórias de notebook perdidas aqui. A mais barata, minimamente decente, é essa XPG aqui. Infelizmente, nessa crise que a gente está vivendo, a gente está vendo memórias com latências muito altas, né? Eu considero que 6.000 MHz ou megatransfers por segundo é uma velocidade ok, uma velocidade, né, que oferece um bom custo-benefício. Abaixo disso, você está deixando um pouco a desejar. Acima disso, você pode ter problemas com compatibilidade, né, com boot, com travamentos. Agora, essa latência aqui não está legal, não. CL é a latência CAS, né? E, e ela costuma ser um valor aqui 200 vezes menor do que aqui. Então nós estamos falando de 6.000, aqui deveria ser 30. E a gente está vendo aqui um valor de 48. A latência é um delay, né? Um tempo de resposta. Então quanto menor, melhor. Já a frequência, quanto maior, melhor. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui com uma latência um pouco mais equilibrada. 48, que os preços já vão subindo. 48. Essa aqui já é 36. Só que tá R$ 170 mais caro. Eu acho que vale a pena. Não tem RGB, né? A outra tem, mas eu acho que vale a pena. Já é uma memória que você não precisa se preocupar com o desempenho dela. Ela é bem aceitável. Hum,
Ó, essa já é 6000 CL30. Só que, mais uma vez, mais um acréscimo ainda. Essa aqui já tá R$ 360 mais caro. Tá dando mais de 20% de diferença da anterior, né? Ah, e essa aqui são dois módulos de 8 GB. Aqui já não compensa. A gente tem que focar nos módulos de 16 GB para a gente não ocupar todos os slots da placa-mãe, né? Para a gente poder ter possibilidade de expandir futuramente. E também, você não populando todos os slots de memória RAM, você garante uma melhor estabilidade. O processador tem mais folga em controlar dois módulos do que quatro. Uma pena. Vamos ver aqui mais opções. Esse aqui é 2 de 8 também, eu vou desconsiderar já. Vamos lá, 6000 CL30, um preço cada vez mais elevado aqui. Essa é 6800 CL34, 16 GB. Ó, essa memória aqui está numa velocidade boa, uma latência boa, mas realmente o preço aumenta muito. Como a gente está focando mais no custo-benefício, eu acho que não seria o caso da gente fazer isso aqui. Até porque talvez 6800 CL34 não vai rodar lá no nosso Ryzen 7 8700F. E a gente consegue economizar um tanto bom aqui, né? Considerando que o desempenho vai ser parecido se a gente pegar aquela memória mais barata. Para quem quer dar um upzinho, né? Talvez vai pegar ali um 9700X, o Ryzen 7, e, e talvez vai pegar uma placa de vídeo um pouquinho melhor também do que eu sugeri aqui. Talvez essa aqui seria uma boa opção, tá? Mas por enquanto eu vou fechar aqui. Essa aqui também eu achei muito cara. Essa aqui é aquela 2 de 8, né? Essa aqui já está um preço mais aceitável. E essa aqui a latência muito alta, eu não gostei. Vou fechar aqui, vamos olhar nas outras lojas. Aqui temos vários módulos de 8. Aqui tem um de 16 já, aquela mesma CAS Latency 48. Aqui também 48. Aqui a gente já está chegando no preço, né, da outra. Acho que já não precisamos folhear mais. Vamos ver aqui na terceira loja. 8 GB, 8 GB, 8, aqui ó, 16 GB, mesma coisa. 5600 CL46, 6038, essa aqui já é da marca própria deles, 6000 CL48, mesmo preço da outra que a gente viu. 5600, 5200, 5600, 6000 CL36, ó, essa aqui também tá valendo. Ligeiramente mais barata. Então essa aqui eu já vou desconsiderar. Foi interessante essa achada aqui, 6000 CL48. Aqui a gente já está indo para as mais caras, 5.600, 6.000. Aqui já está passando muito do aceitável. Ó, essa aqui tá bacana, R$ 1.800, 6.400 CL32. O que é interessante nessa memória aqui? 6.400 é uma velocidade que normalmente no AM5 a gente consegue usar o controlador de memória do processador na mesma velocidade efetiva das memórias, né? Esses megahertz aqui, na verdade, não deveria chamar megahertz, né? São megatransfers por segundo. Porque as memórias RAM trabalham em dois pulsos, então a velocidade dela é metade disso, mas considerando esses dois pulsos, efetivamente ela dobra suas atualizações por segundo. Então a velocidade dos módulos mesmo é 3200. E o controlador de memória desses processadores mais novos da AMD, da plataforma M5, os melhores, né, dependendo da sua sorte aí na qualidade da fabricação dos chips, costumam suportar até os 3200. Essa aqui seria uma boa opção, mas não é garantido. E essa memória também é branca, para quem se importar com a estética também é uma coisa a se considerar. Tá, tá bacana, né? Mas eu acho que eu vou preferir economizar aí, considerando os dois módulos, uns R$ 300 e a gente pega aquela outra que está um pouco mais barata, certo? Isso aqui é uma boa opção, parecido com aquela opção ali da 6800 que a gente viu anteriormente. Passível de consideração. Ó, essa aqui é 2 de 8, né? Essa aqui não. Essa aqui é mais ou menos aquela que a gente tinha achado, tá um pouco mais cara aqui. Então, acho que aqui já deu.
Então vamos considerar essa aqui. Vamos lá. Aqui nós estamos falando de... Ela não tem um modelo específico, né? DDR5, 6000, latência 36, 16 GB. Eu vou colocar aqui, né, vezes 2, porque nós vamos ter que comprar dois módulos. O preço de um é 1.649, consequente o preço de dois, 13.300. Bem salgado, mas é o que está tendo no mercado atual, foi o que a gente combinou. Agora vamos à parte mais importante, né? Placa de vídeo. Placa de vídeo para esse nível de computador que a gente está montando, eu recomendaria algo em torno ali de 2 a 3 mil reais. São placas de vídeo consideradas de entrada, né, partindo já para um mid, um meio da linha. Na minha opinião, é um excelente custo-benefício, né? E a gente tem algumas opções que fazem bastante sentido, como algumas placas da AMD que já tem 16 GB de memória. Então vamos às placas que novas no mercado hoje atendem essa condição de preço. NVIDIA RTX 5060, vou colocar aqui também RTX 5060 Ti. A 5060 Ti também tem opção de 16 GB, que seria bom se a gente encontrasse, mas eu acho que não vai caber nesse preço. E também talvez ela se aproxime já da 5070 e já começa a ficar muito. Tem também da AMD a RX 9060 de 8 ou 16 GB. Tá, então vamos ver aqui algumas opções. Da 5060 a gente tem 2.200, essa aqui deve ser de 8 GB, né? Essa aqui também 2.300, 2.100, 2.400, 2.400, 2.400, 2.500. Nós já deu para ver mais ou menos o preço, né? Aí já vamos para TI. A TI, considerando que ela tem os mesmos 8 GB, ela já vale muito mais a pena do que a 5060. A gente tem aqui 2.500, 2.500, 2.400, só que essa não é a TI pela caixa aqui. É a mesma desses anúncios aqui. Na verdade, tem até algumas 50-50 aqui, eu me confundi, né? 50-50 nós não vamos considerar. Ela já, eu acho que esses preços dela aqui já estão um pouco fora da realidade. Então, aqui, pelos preços que a gente está vendo dos modelos mais baratos da 5060 Ti, já vale a pena. Deixa eu ver se essa aqui é 8 ou 16 GB. 8 GB. 5060 Ti, essa aqui deve ser de 8 também. 5060 Ti, 2800. 8 GB também. Tá, vamos considerar essas mais baratas aqui, que para o nível de desempenho que a gente está buscando, uma placa mais simples não vai fazer mal, porque a refrigeração dela não precisa ser muito robusta, o custo-benefício vai ser bom, a gente não precisa também de grandes recursos de overclock, nada disso, e a gente já está considerando uma placa da geração mais recente disponível. As duas aqui parecem que são o mesmo modelo, estão o mesmo preço, né? Vamos olhar aqui agora a 9060 XT, que eu acho que é uma boa alternativa, considerando que a gente consegue uma placa de 16 GB de memória mais barata. Aqui a gente já tem uma opção. Essa aqui também, só que essa aqui já está mais cara, apesar de que ela já tem um cooler mais robusto, né? Não é necessário, mas vai dar um, um leve desempenho a mais por causa de clock. Uma refrigeração um pouco mais silenciosa pode ser uma boa opção. É importante também, quando você for escolher o modelo da sua placa de vídeo, você pesquisar a garantia que cada marca te dá, né? Porque às vezes você está pagando um pouco a menos por uma marca, né, que te dá menos garantia, então você pode ficar na mão depois de pouco tempo. Talvez um ano de garantia seja pouco. Placa de vídeo é bom se você conseguir comprar um produto com 3 anos de garantia. Placa de vídeo, se for bem cuidada, ela dura muito mais que isso, mas assim, né, para que arriscar? Vamos ver essa aqui. Qual que eu, ó, 16 GB, essa aqui já tá um preço mais interessante. Apesar dela ser menorzinha, aqui nós temos os mesmos modelos. Essa aqui será que é 16 GB? Não.
Então já fica aí um exemplo, uma base de preço, né? De 8 contra de 16. Tem aqui XFX, 8 GB, 8 GB eu não vou considerar. Como a 9060 XT tem placas de 16 GB num preço próximo, né? Nós estamos falando de 2.400 contra 2.650 reais. Eu acho que vale a pena esses 8 GB de memória a mais. É o que eu tenho falado ali nos outros componentes. É bom se você tiver uma folga, né? Você não precisa gastar muito a mais por isso, mas se você tiver uma folguinha é bom. E para você jogar com uma qualidade decente hoje em dia, um pouquinho a mais de memória, né, é muito bem-vindo. Vamos ver alguns outros modelos aqui. Essa aqui é 8 GB, 5060 Ti, 9070 XT 16 GB, essa já é com 3 fãs. Bom, acho que a gente pode usar as que a gente já abriu aqui, né? Essa aqui eu vou descartar porque ela tá mais cara, eu acho que é desnecessário. Nós temos aqui duas placas com R$ 150 de diferença. Nesse caso aqui, eu vou dar preferência para a placa da ASUS porque eu sei que a garantia deles é melhor, é mais extensa e é mais fácil o acesso aqui no Brasil. Possivelmente por isso que eles estão vendendo um produto um pouco mais caro, né? Eles têm o seu valor. E considerando que a placa mais simples dessa linha 9060 XT que a gente achou era de 8 GB e estava em torno de R$ 2.400, eu acho que é melhor considerar essa aqui que o preço não está fugindo muito, tá? De 15 a 20% acima. Vou descartar essa aqui. E aí a gente compara agora a 5060 Ti com a 9060 XT. Vamos pesquisar alguns testes aqui. Qual que é o site que a gente pode usar? Talvez um Tech Power Up. Ele compara desempenho em benchmarks de placas de vídeo. Vamos colocar aqui RX 9060 XT, né, 16 GB. Não adiantou, ele jogou a gente pro Google. Aqui, ó. Então a 5060 Ti de 8 GB é 5% superior à 9060 XT em desempenho. Só tem a questão da memória menor, né? Aqui já está considerando de 16 GB e aqui já está considerando de 8 GB. A 5060 Ti de 16 GB é o mesmo desempenho bruto da de 8. Vamos ver por curiosidade o valor de uma. Porque se a gente conseguisse uma placa de 16, já é, acho que já é vantagem. Essa é 8, essa é 8. Essa aqui vai ser 8 também. Essa aqui deve ser 8 também. É, uma pena. Será que ela tem disponibilidade aqui no Brasil? 8 GB, 8 GB, 8, 8. Pessoal, posso estar vacilando aqui, mas essas opções aqui estão muito caras. Eu estou achando que não vai ter nada muito interessante, não. Vamos acessar algumas dessas aqui para a gente ver o que acontece. Essa aqui é 16, 8, 16. Essa aqui é 16. É muito mais caro. Tá vendo? Essa é a diferença que já não vale pelas memórias. É muito mais caro. Nós estamos falando de 60% a mais. Isso já não justifica. E, inclusive, os testes aqui mostram, né, que o desempenho bruto delas, provavelmente esse desempenho é relativo a FPS em jogos, ou talvez renderização, né? Não vale esse valor todo a mais. Considerando ali os testes, eu acho que a gente poderia considerar a 5060 Ti. Por quê?
Porque a placa de vídeo é uma coisa fácil de você fazer upgrade no futuro, é um dos componentes que fica com um melhor acesso ali dentro do PC. É, conforme as gerações passam também, lançam novas tecnologias que podem ser interessantes para um upgrade. A gente está considerando aqui R$ 300 de economia. A única vantagem do 9060 XT está sendo a quantidade de memória, mas isso não é o principal. Então eu vou considerar a 5060 Ti no nosso orçamento. O que vocês podem fazer também, é, eu não vou fazer isso agora, mas é uma coisa fácil de fazer, você perde um tempo ali, mas também é uma questão um pouco de entretenimento. Você pega o modelo de placa de vídeo que você está comparando, pesquisa no YouTube vídeos, né? Pessoal mostrando em jogos específicos. Aí você pode considerar os títulos que você prefere ou os softwares que você prefere e você compara o desempenho delas real, né? Porque ali no Tech Power Up a gente pegou foi uma média. Mas nesse caso aqui eu vou considerar essa 5060 Ti para efeitos de, de comparação mesmo de facilidade. Deixa eu colocar essa janela de lado aqui para ficar mais fácil. Então vamos colocar MSI. 8 GB GDDR7 2500. Suporte de GPU, pessoal. Suporte de GPU é uma coisa que eu insisto com os clientes para usarem, porque preserva o seu equipamento, né? Isso é uma coisa extremamente barata, fácil de você instalar. Acho que não tem motivo para não usar. Tem até uns personalizados aqui, né? Tem uns um pouco mais complexos, mas eu gosto desses simplesinhos aqui. Aí a única questão é que você tem que saber já o gabinete que você vai usar e o tamanho da sua placa de vídeo para você calcular ali aonde você vai pôr o suporte para você comprar o tamanho certo. Aqui dá para ver que ele é ajustável, ele tem uma rosca, mas você tem um tamanho mínimo e máximo, né? Aqui. Ele todo fechado ele é 8 centímetros e ele todo aberto ele é 13. Talvez o seu computador use um gabinete um pouco menor e não tenha 8 centímetros embaixo da placa de vídeo, então esse suporte não vai caber. Ou então ele seja muito grande, o gabinete, e esses 13 centímetros não chegue, né, na placa de vídeo partindo ali do apoio do gabinete. Então isso é uma coisa a se considerar. Esse é o tipo de coisa que você pode comprar avulso depois, né? Depois que você tiver com o computador montado, não tem problema nenhum, tá? Eu vou considerar aqui no orçamento, só para a gente ter como base de comparação também. Vou deixar sem marca aqui, aqui não importa muito. Escrever aqui ajustável. Vamos considerar R$ 30, que eu acho que dá. SSD. SSD hoje em dia não tem muito segredo, né? A gente vai marcas mais renomadas, protocolos mais novos de comunicação e o que couber no seu bolso, né? Então, o que a gente tem de mais moderno aí são os M.2 NVMe e aí, mais uma vez, vai de marca, né? A marca que você preferir, a marca que você mais confiar. Vamos pesquisar aqui novamente nas 3 maiores lojas, opções para a gente ter base de preço. SSD também foi afetado pela crise aí de demanda de memória RAM, porque SSDs usam chips de memória, né? Memória flash. Então, infelizmente, os preços não estão, né, tão atrativos quanto já estiveram. Para um computador, independente do uso, né, eu acho que é justo você pegar mais do que você precisa, né? Mas assim, para a média geral, acho que 1 tera é um bom equilíbrio.
Se você for usar um computador só para uso simples de escritório, um computador mais baratinho, um computador talvez até sem placa de vídeo, você conseguiria se virar aí com 250 GB. Mas para instalar jogos, né, ou para você fazer vídeos, aí já fica limitado. O SSD pode causar problemas de desempenho também se ele estiver muito lotado. Pode corromper até arquivos, isso é- pode ser um problema maior do que a gente antecipa. Então eu vou tentar mirar aqui nos de 1 tera, vamos ver o que a gente tem. Primeiro modelo aqui mais um. Então aqui a partir de R$ 800 os de 1 tera. Aqui eu já coloquei menor preço, vamos focar nos NVMe para a gente comparar de forma equilibrada aqui. Ó, a gente já achou aqui um preço parecido. Acho que esse é o primeiro, né? Tem mais algumas opções aqui para frente. Tá. Vamos ver aqui de novo os NVMe. 500, 500, 500, 500. Bom, parece que os preços aqui estão parelhos, né? Aqui 1 tera. Aqui esse é de 500, aqui já está um pouco mais caro. Vou selecionar um de cada um aqui. Tudo mesmo preço. Aqui nessa situação, eu não vou pegar da marca da loja, né? Vou pegar de marcas referência em fabricação, certo? Esses aqui praticamente o mesmo preço. Acho que a gente pode até descartar esse modelo aqui, apesar de que é um modelo que eu gosto, só para a gente comparar de forma justa aqui as três lojas. Mesmo valor. Tá, então vamos considerar esse NV3 uma excelente opção, um bom custo-benefício, muito popular. Também não está aquele preço, né? Aqui já passou do que eu tinha estimado, né? Realmente as memórias pesam muito. Mas considerando que é um computador todo novo, aqui a gente está muito bem servido. Fonte. Fonte também é um assunto meio polêmico. Muita gente não sabe escolher fonte. Vocês vão ver que essa configuração que eu estou sugerindo vai ficar mais cara do que a gente costuma ver. Cadê as fontes? Por quê? Porque eu prefiro peças de primeira linha, peças de excelente qualidade e isso eu acho que vale o investimento a mais, vale o capricho. Onde é que estão as fontes desse site aqui? Aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Pessoal, fonte é importante você considerar certificações, né? Testes de terceiros realmente renomados no assunto. Tenho aquele Labs do Linus Tech Tips. Eles fazem teste de fontes. Se você conseguir achar o modelo que você está interessado lá nos testes deles, excelente. Tem o Tech Lab, que é o laboratório brasileiro, né, do Ronaldo. Também excelente para você tirar como base da qualidade dos componentes. E tem as certificações também que são um pouco mais vagas, né? Mas se for uma certificação da Cybernetics, já diz bastante coisa. O A80 Plus já nem tanto. Então eu vou aqui em modelos que eu conheço. A maioria aqui no começo é equipamento barato que não, na minha opinião, não vale a pena. Vamos parar aqui na primeira que já serve, né? Coloquei para filtrar por preço. Coloquei. Então vamos lá. Aqui tem uma MSI que é bem popular. Não é a melhor das qualidades, mas já serviria. A potência a gente precisa calcular de acordo com o consumo das peças que a gente
reuniu, né, no restante do orçamento. Eu vou pesquisar aqui por TDP dos dois principais componentes, que é a placa de vídeo e processador. O restante do sistema consome uma potência quase que insignificante. Então a gente deixa uma folguinha, mas não precisa ser muito, tá? Porque toda fonte de alimentação de computador tem seu pico de eficiência entre 50% e 60% de carga. Então, quando que a gente quer estar nessa faixa de eficiência? No momento ali que o computador estiver tendo o seu estresse típico. O que é o típico? É o médio ali, né? Por exemplo, vamos supor que você está dentro de um jogo e sua placa de vídeo está em estresse 100%, o seu processador está em 50% de uso. E aí você precisa ver quanto que ele está consumindo da parede naquele momento e mirar para ajustar a potência da sua fonte para que aquele consumo típico ali seja mais ou menos em torno de 60% da carga dela. Porque se você tiver um pico de consumo, a fonte tem ali mais 40% de sobra, e você tem que fazer a conta também do TDP, do máximo que seu computador poderia consumir, para sua fonte ser, no mínimo, acima daquilo, né? Para ela não ter problemas de sobrecarga. Então vamos colocar aqui TDP 5060 Ti, escrevi errado, 180 watts, e TDP 8700F, 65 watts. Então nós estamos falando de 245 watts mais ou menos de consumo somando os dois principais componentes. Memória RAM, placa-mãe, ventoinhas, né? Que mais? SSD. Isso tudo vai se resumir aí em 50 watts no máximo, além, tá? Então vamos considerar aí 245 mais 50 vai dar 300. Esse é o pico de consumo que resulta dos componentes que a gente escolheu. Vamos fazer uma conta rápida aqui. 300 mais ou menos, né? Vou dividir por 0,6, 500. Então, uma fonte de 500 já daria aí a folga que a gente precisa, considerando que o computador vai estar consumindo ali praticamente toda a potência que ele precisa e vai ficar na maior faixa de eficiência possível, né? Que é os 60% da fonte. Sinceramente, no uso normal não vai dar esses 300 aqui, tá? Mas também é difícil a gente achar uma fonte de boa qualidade abaixo dos 500 watts. Então, eu acho que a gente não está perdendo nada por pegar uma fonte um pouquinho maior. E outra coisa, se você tiver um medidor de consumo, muita gente tem, né, aquele que liga na tomada e ele te mostra a potência que o equipamento está consumindo. Você vai ver um valor um pouco diferente desses 300. Por quê? Porque por causa da eficiência da fonte, principalmente quando está abaixo dessa linha dos 60% de carga, você vai ter mais ou menos nessas fontes aqui, por exemplo, 80 Plus Bronze, 85% de eficiência. Então, quando o seu computador estiver demandando, né, da fonte 300 watts, e aí ele vai estar a mais ou menos 85% de eficiência, porque a gente está, né, vamos considerar uma fonte de 500, que ela vai estar a 60% de carga, a gente divide aqui por 0,85. Então, na verdade, seu computador vai estar puxando da tomada 350 watts, pela perda de eficiência da fonte que ela precisa para converter a corrente alternada da tomada em corrente contínua para os componentes. Isso aqui é completamente normal. Isso aqui é uma média bem realista do consumo dos computadores gamers aí, da maioria, tá? 350 watts. Então você não precisa de fonte de 1000, você não precisa de fonte de 850, não precisa de fonte de 700. Você também não precisa ficar considerando upgrades futuros para a fonte, porque se você comprou agora um computador intermediário, é possível que o seu próximo upgrade vai ser por componentes intermediários novamente, talvez da geração mais nova. Então o consumo deles deve ser comparável, né? Dificilmente você vai sair de uma 5060 Ti e vai comprar uma 5090. Né? Aí, se você for comprar uma 5090, você tem outras coisas para se preocupar além da fonte. Você tem que se preocupar com a sua refrigeração, você tem que se preocupar com o seu processador, que talvez não vai te dar, né, o suporte apropriado para aquele desempenho da placa de vídeo. Então, aqui sim,
Eu acho que o mais justo que a gente pode fazer é pegar uma fonte bem dimensionada. Isso conta muito, tá, pessoal? Para durabilidade do equipamento, para o bom funcionamento. E assim, se você for gastar aí, vamos supor, R$ 5.000 numa placa de vídeo, nada mais justo que você fazer um upgrade de fonte. Vai gastar mais R$ 500 aí numa fonte de excelentíssima qualidade, com alta capacidade, né? Então vamos considerar uma fonte aí de 500 a 600. Essa aqui serviria bem, né, pelo preço. Vai ficar sobrando, mas também não vamos perder nada por causa disso. Aqui já tem um modelo da Corsair que eu prefiro sobre o modelo da MSI. Essa aqui parece uma boa opção. Nós estamos falando de algum acréscimo por uma fonte de potência menor, mas pela confiabilidade da Corsair eu acho justo, tá? Corsair, ela não é fabricante de fonte, para quem não sabe, ela é montadora, né? Tem outras empresas que fabricam para ela, inclusive essa caixinha aqui, pelo que eu estou vendo na foto, esse modelo de caixa aqui externa da fonte, parece que são fontes fabricadas pela Cougar, tá? Mas a Corsair tem aí seus padrões de qualidade, de né, sua rigidez na escolha e no controle de qualidade. Tenho certeza que são fontes de confiança. Aqui a gente tem uma anomalia, né? Apenas R$ 20 de diferença, uma fonte de 650. Aqui talvez seja uma boa opção, porque 650 é uma potência que pode atender a alguns upgrades sensatos futuros, né? Então talvez aqui essa aqui seja a melhor opção. E melhor até do que a SMSI, né? Essa MSI eu sei que ela tem uma construção um pouco mais simples. Eu acho que valeria a pena a gente investir talvez numa Corsair. Tem essa Cooler Master aqui também, é um modelo um pouco mais novo. Eu não tenho certeza da qualidade dela, nunca vi nenhum review bem detalhado dela. Eu acho que nesse caso aqui a Corsair ainda sai na frente, tá? Aqui a gente já tem 750. Tem Game Max também. Game Max é uma marca decente. Tem as Be Quiet aqui, mas aí começa a ficar muito caro. Eu não preciso de tudo isso. Vamos considerar essa Corsair aqui por enquanto. Vamos olhar nos outros sites. Aqui é aquilo que eu falei, né? Os modelos mais baratos, você recebe o que você paga. Aqui nós temos uma de 650 da Cooler Master por R$ 350. Tá valendo mais a pena do que essa Corsair. É aquilo que eu falei, eu não tenho certeza da qualidade dos componentes, mas Cooler Master é uma marca também decente e confiável. E em outras situações fabricou fontes de, de respeito, né? Aqui a gente tem a mesma Corsair que a gente estava olhando lá, um pouquinho mais barata. Talvez seja até uma opção mais confiável do que a Cooler Master. Vamos já deixar ela salva aqui para a gente ter parâmetros de comparação. Thermalright também é uma marca muito boa, porém eles estão entrando com as fontes deles no Brasil recente. Não arriscaria por enquanto. Aqui também a gente já está aumentando muito o preço. Não achei nada de muito diferente aqui não. Vou fechar aqui também. Próximo, né? Aqui eu vou colocar sem Marketplace. Essa marca Mach One foi bastante divulgada pelo pessoal do TechLab. Aparentemente eles participaram do desenvolvimento, né, do controle de qualidade dos produtos. Acredito que seja uma boa opção, tá? Eu ficaria tranquilo em recomendar. Não vou fazer isso agora porque também não quero incentivar aí uma compra mal embasada. Então aqui, como ela é bem baixo custo, eu acho que a gente pode gastar pouquinha coisa a mais por uma marca renomada, né, e ficar mais tranquilo. Claro que não é só a marca que conta, né? Se a marca é uma marca grande, uma empresa grande, mas eles entregam um produto também que não condiz com o seu preço, não faz sentido nenhum. Mesma coisa aqui a Corsair, mesmo preço. Ó. Muitos
muitas coisas estão com frete grátis, como vocês puderam ver aí. Então vamos considerar essa Corsairzinha. Eu acho que ela é bem honesta, até um pouco superdimensionada porque a gente precisa, mas nada muito grave. Achei o preço da Corsair aí médio, tá bom. O que que a gente tem de gabinete? Gabinete, a escolha é muito pessoal, né? Eu recomendo para os padrões atuais, né, de computadores, gabinetes de duas câmaras, né? Que são aqueles gabinetes que parecem um cubo. Por quê? Porque ele tem uma ventilação que vem de baixo ali, que é direcionada para a placa de vídeo. E isso é muito importante para você ter ali, né, maior durabilidade, maior estabilidade dos seus componentes. E a fonte fica num compartimento isolado, com seu próprio, sua própria refrigeração ali, sua própria câmara. E ela não fica obstruindo esse fluxo de ar embaixo da placa de vídeo. Vamos pegar alguns exemplos aqui, marcas que eu gosto. Montec, outra marca que eu gosto, para esse tipo de gabinete, NZXT, que já é bem mais premium. Obviamente tem a Lian Li, que já é mais premium também. Tinha uma outra marca que estava se destacando nesses gabinetes de duas câmeras, agora eu não estou lembrando qual que era. Mas a Montec já oferece um excelente custo-benefício aqui. Eles têm ó, o King 95, tem até um mais barato do que o 95, se eu não me engano é o King 65. Vamos ver aqui da NZXT, eu acho que é o H6. Aí gabinete vai de cada um, né? Isso depende do que você está disposto a gastar, depende do que você está mirando em questão de estética. O que eu posso dizer é não economize no gabinete, tá? Porque esse mini aqui ele precisa de uma fonte SFX. Esse mini aqui não é para qualquer tipo de fonte. Apesar de que a nossa placa-mãe seria compatível, que a placa-mãe que a gente escolheu é MATX, esse aqui não vai servir. Bom, vou pegar o exemplo do Montec aqui, ó. R$ 600 é um valor salgado para gabinete, mas é um gabinete muito competente. Ó, o King 65 Pro tá até um pouco mais barato. Esse aqui eu acho que vale muito a pena. Se você for comprar um gabinete barato, muito simples, você vai pagar em torno de R$ 300 a R$ 400. Gasta um pouquinho mais, tem cupom de desconto, né? O frete aqui nessas lojas maiores não é um frete muito caro. Eles têm bons acordos com transportadoras. Eu acho que uma boa recomendação de gabinete seria esse Montec aqui. Boa qualidade, já usei, já montei. Só um exemplo, tá? O gabinete é muito particular. Você tem muita coisa para levar em consideração. Compatibilidade, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre gabinete. Esse gabinete aqui eu tenho certeza que vai caber esses componentes mais simples que a gente exemplificou aqui. Uma placa-mãe MATX, um cooler a ar, que é um cooler que não vai ocupar muito espaço, placa de vídeo também com um cooler mais compacto. Eu acho que não teria problema nenhum, tá? Um bom equilíbrio para os padrões atuais. Vou considerar ele aqui por causa do preço. Aqui eu vou considerar esse preço cheio, porque tem cupom de desconto, mas tem frete. O frete de gabinete pode ser um pouco mais caro do que o restante. Também depende daquilo que eu falei, da gente agrupar os produtos numa mesma loja. Então, vamos nesse preço aqui que é para ter uma base de valor. Contec. Errei o nome aqui. Quem tiver dúvidas aí sobre a escolha das peças, pode perguntar aí, por favor, tá? Não tenho preguiça em explicar, não. Aí aqui, ó, tem ventoinhas. Esse gabinete aqui ele vem com 3 ventoinhas. É importante você olhar o que seu gabinete já vem de refrigeração,
Por quê? Isso é fácil de adicionar depois, mas evita você de gastar dinheiro à toa, né? Se vier alguma ventoinha ali e você conseguir reposicionar para as posições que você preferir, excelente, né? Esse caso aqui ele vem com duas ventoinhas que são aquelas reversas, né? Que tem a hélice com a curva virada para o lado contrário, para poder ficar com a estética um pouco mais agradável, né? Não ter aquela grade na frente das ventoinhas e ela jogar o ar para dentro do gabinete. E aí essa aqui é a padrãozinha que joga o ar para fora. Aí essas duas ventoinhas aqui da lateral a gente poderia reposicionar elas para o fundo do gabinete, para a base aqui, que aí vai jogar um ar fresco direto na placa de vídeo e também não vai deixar de circular o ar fresco por dentro do restante do gabinete, né? E acho que daria um excelente resultado. Dependendo de quantas ventoinhas extras você for comprar, dependendo de water cooler e tal, você tem que considerar splitters, né? Que são os cabos adaptadores para ventoinhas. E, e aí depende de cada caso, né? Você pode precisar de splitters para os LEDs também. Aqui nós não estamos considerando nada demais de iluminação, então cada caso é um caso. Aqui a gente não precisa comprar ventoinhas, eu vou até tirar aqui nesse caso. E o splitter, nós estamos falando aí de coisa de 40, 50 reais, dependendo do cabeamento que você precisar. Isso aqui também é o tipo de coisa que possivelmente você vai descobrir que você precisa na hora da montagem, né? Às vezes é difícil se planejar por questão da organização que você for escolher no momento da montagem. Depois a gente vai fazer vídeo de montagem também para poder explicar alguns desses detalhes, algumas dessas pedras no caminho. Filtro de linha, eu acho que aqui não tem muito segredo, né, pessoal? Todo mundo já conhece. Eu, como sou engenheiro eletricista, já trabalhei com projetos. Marca Clamper super confiável, marca tradicionalíssima no mercado. Você pode escolher aí o modelo de 5 tomadas, tem modelos já mais novos de 6 tomadas, tem os de 8 tomadas, depende do quanto você precisa. Tem esses modelos aqui transparentes que são bem legais também. Gente, vai num filtro decente, por favor. Tem alguns Intelbras, os Intelbras eu nunca vi testes de funcionamento deles. Intelbras é uma marca decente, né? Eles também usam para equipamentos de vigilância. Bom, se você estiver comprando uma marca que você confia, ótimo. Se você não conhece nenhuma marca, vai na Clamper que é bem de boa. Então aqui a gente vai na Clamper. Esse modelo é o iClamper Energia 5. Eu acho que tá passando de bom por 60 reais. Top demais. E agora o monitor. O monitor ele é um dos componentes mais importantes do computador pelo motivo de que ele é o que vai traduzir o que você está fazendo para você, né? Ele é o seu feedback, além do som também, mas o mais importante é o monitor. E você precisa comprar um monitor que seja é, é, equilibrado no sentido de, assim, todos os aspectos do monitor contam, mas você tem que entender que você tem que unir as especificações dos seus componentes ao, ao seu desejo de feeling, de feedback, né? Então, por exemplo, hoje eu considero o melhor custo-benefício de monitores sendo o IPS. Mas se você encontrar uma opção de um monitor com tela de TN num preço muito mais acessível e o seu foco for jogos de FPS competitivo, tudo bem, o TN é uma excelente opção. Mas assim, para a gente considerar aqui um Coringa para todos os usos, eu acho que o IPS é uma das melhores opções. As telas IPS hoje já estão com tempo de resposta bem baixo. As cores geralmente são as cores que já vêm de fábrica, as melhores calibrações e também, né, a melhor reprodução de cores. E a gente acha aí opções de telas 24 e 27, que são as mais populares, com boa frequência. Uma coisa que é importante considerar em monitor é que a qualidade está diretamente relacionada à marca nesse caso. Porque marcas maiores têm equipamentos melhores para fabricação,
consequentemente conseguem produzir tecnologias mais avançadas com maior facilidade, com maior precisão. Isso aí também, eu sempre falo de marca, né, que marca não é tudo, mas marca é um bom começo, é algo a se considerar. Hoje, no mercado brasileiro, eu acho que tem duas marcas líderes na venda de monitores, que é a Asus e a LG. Tá? Muitas vezes a Asus até usa as telas da LG para fazer os seus produtos. Então vamos colocar aqui o monitor 24, vamos ver algumas opções. Ó, esse aqui é 180 Hz, esse é 100 Hz. Aqui já tem marcas white label, que não é o que a gente está buscando, né? LG de novo, esse aqui é um modelo mais novo, de 144 Hz. Vamos abrir alguns aqui. Esse é 100 Hz. Esses de 100 Hz não são os ideais para jogos, tá? Eles são telas mais simples com tempo de resposta um pouquinho mais alto. Tem MSI aqui, eu não conheço esse modelo. A gente poderia considerar, ele está com um bom preço. Mas vamos pular desta vez, né? Aqui já tem um Asus, ó, já um pouco mais caro, mas com a tela ligeiramente maior e a frequência ligeiramente maior também. Aqui tem Cooler Master 100 Hz, possivelmente para uso de escritório, Acer mesma história. Vamos pesquisar agora de 27. A questão do tamanho da tela depende da sua intenção de imersão, né? Eu gosto de usar a tela de 27, eu acho que fica uma coisa mais confortável, uma coisa mais é um feedback mais imersivo mesmo, mas nem todo mundo gosta. Tem gente que gosta de usar um monitor mais próximo, né, para prestar mais atenção nos detalhes. Talvez a tela de 27 fique muito grande no seu campo de visão. Então, acho que depende de você testar mesmo, conhecer. Normalmente, quem compra uma tela de 27 depois não consegue usar a de 24, porque acostuma. Mas quem tem uma de 24 consegue usar a de 27 e não tem um grande problema. Eu acho que o 27 é um dos melhores equilíbrios, mas aí vai de cada um. Aqui nós temos algumas opções, ó, tela da LG de 180 Hz, tem essa MSI também, que mesmo o modelo da de 24 lá, tá com preço bem competitivo, bem interessante esse MSI. Eu vou considerar as LG e Asus aqui pra gente não fugir, né, da proposta. Tem alguns Samsungs aqui também, então vamos dar uma olhada nesse Samsung aqui, o que que ele está oferecendo. Esse é de 24, né? Não, não, não tá comparável com os de 27 que a gente estava. Mas parece estar com preço um pouco acima das outras opções que a gente tinha. Aqui a gente já tem uma tela de 240, já está um valor bem acima do que a gente queria. Não acho que isso vai atender, né, a nossa demanda. Aqui a gente já tem telas Quad HD, já começou a ficar muito caro. Beleza. 24, 24, essa é 25, 27 e 27. Esse modelo novo da LG, eu não tenho certeza se o painel dele é superior ou inferior ao modelo mais antigo, que é esse. Por quê? Porque eles diminuíram a frequência da tela e talvez isso represente um corte de custo, né? E se tem corte de custo, possivelmente tem outros contras nessa novidade aí, né? Aqui a gente tem, ah lá, as telas mais antigas estão mais caras do que as mais novas. Vamos jogar safe, vamos descartar esses modelos novos aqui, tá? E eu posso estar cometendo um engano, mas eu prefiro pagar um pouquinho a mais por uma melhor qualidade, não muito a mais, certo? E tem esse Asus TUF aqui também tá interessante, só que ele é um tamanho não muito usual. E aí, que a gente pode tirar de conclusão aqui? Nós temos dois modelos da LG, né, de tamanhos diferentes. Os dois tenho certeza que serviriam muito bem. E esse Asus aqui, um pouco mais de frequência, Fast IPS. Eu tenho certeza que os outros são tempos de resposta parelhos. Aqui nós temos o refresh rate variável. Bom, tá no meio do caminho entre os dois LG, né? Eu acho que nesse sentido a gente pode considerar esse valor
E esse modelo, realmente porque ele está no meio do caminho entre os dois LG, é uma seria uma forma justa da gente decidir pelo menos o valor, né? Considerando que a gente está pegando equipamentos de excelente qualidade aqui, para a gente ter uma estimativa do valor total do orçamento, acho que funcionaria. Vou copiar aqui. Monitor, vamos considerar o Asus TUF por R$ 800. Ó, estouramos o orçamento aí em mais de R$ 2.000. Realmente eu dei preferência para algumas peças de qualidade um pouquinho superior, tipo as memórias que a gente colocou, né? Uma velocidade um pouquinho melhor, o SSD que a gente considerou uma capacidade mínima aí, né, mais decente, mas acho que ficou equilibrado, justo e tirando todo esse orçamento aqui, o que sobra seriam periféricos, né? Claro que periféricos vão ao infinito e além em questão de preço e qualidade, mas para você usar, se você considerar aí mais uns R$ 500, você compra um kit de periféricos bem aceitável, bem bacana. Como que funcionaria o meu serviço nesse caso aqui, né? O que que vocês estão ganhando com essas indicações que eu estou dando? Quando eu monto orçamentos para clientes, esse serviço que eu acabei de fazer aqui de consultoria, né, de acordo com as necessidades específicas de cada cliente, e já incluso posteriormente a montagem dessa configuração que eu sugeri, com a compra por parte do cliente, ficaria em 5%. Então, um serviço para esse computador aqui, R$ 519 de serviço. Então, isso já inclui essa consultoria de mais ou menos uma hora. O cliente encomenda todas as peças, traz para mim, eu monto, organizo, formato, entrego já pronto para uso, otimizado e, e testado, né? Mais importante são os testes para o cara não ter dor de cabeça sozinho depois. Claro que se vier dar algum problema depois de alguns dias, eu dou todo o suporte. Eu só não posso oferecer garantia das peças porque as peças, nesse caso aqui que a gente está considerando compra nova de site, não fui eu que forneci, tá? Mas assim, eu vou tentar arranjar peças parecidas com essas aqui para a gente fazer a montagem em um próximo vídeo. E aí eu vou dando mais dicas, mais detalhes, né? Quem assiste os vídeos aí na íntegra vai pegar bastante dica. Eu acho que para 2026, com as loucuras de preço que a gente está tendo, esse aqui é um PC muito top, né? Apesar de que a gente está usando peças, algumas de nível intermediário, mas são peças todas novidades, de boa qualidade. E com certeza deixaria qualquer gamer aí muito satisfeito, tá? Eu peço para vocês aí, quem tiver interesse nesse tipo de serviço, entrar em contato comigo pelo Instagram. A gente pode fazer uma consultoria personalizada para você no particular aí, em chamada de vídeo, alguma coisa do tipo. Se você gosta desse conteúdo, né, desse estilo de computador, de troca de ideias, de dicas, de detalhes, claro que ainda tem muita coisa variada para vir aí. Se inscreve aí no canal. Pretendo fazer, né, vídeos do meu dia a dia mostrando manutenções também, tá? Que é o que vai acontecer mais na verdade. E, por favor, deixem suas sugestões aí, o que que eu posso melhorar, o que que vocês gostariam de ver. Eu estou aqui para tentar ajudar o máximo possível ao maior número de pessoas possível, tá? Quanto mais gente a gente puder ajudar de uma só vez com uma resposta em comum, melhor. Fechou? Pessoal, sem mais delongas, esse aqui foi o orçamento que a gente conseguiu para uma máquina nível 2026, assim, para você fazer o que você quiser aí com o seu computador. Fechou? Digam aí o que que vocês acharam dessa configuração, o que que vocês fariam diferente, tá? Opinião, cada um tem a sua, gosto também. Eu dou a minha opinião baseada só em capricho e conhecimento técnico, né? Eu dou uma opinião bem embasada para poder não conferir um problema para o cliente posteriormente, tá?
Eu vou ficando por aqui e aguardem os próximos vídeos. O que, que a gente vai armar. Vou tentar montar um computador desse aqui para a gente ter uma base de como ficaria, beleza? Obrigado por todos que assistiram, até a próxima.